Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui a reação dos lutadores da Fight Nerds e também do Daniel Cormier e do Volkanovski após a derrota do Jean Silva. O Cormier analisou aí a luta e o Volkanovski também. O Volkanovski ficou surpreso ali com a facilidade que o Diego Lopes colocou pra baixo, controlou a luta, e também tivemos aí Caio Borralho em choque. Ficou em choque ali com a derrota do Jean e o Maurício Ruff mandando o recado aí após a derrota. Pessoal, a gente vai ver tudo. Antes do vídeo, vou pedir apenas pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho e não custa nada. Clique embaixo aí rapidinho no like e também se inscreva aqui no canal, principalmente muitas pessoas veem os vídeos todos os dias e não estão inscritas. Então, veja se é inscrito, se não for, se inscreva, deixa o like, deixa o hypar, bora ver a reação dos lutadores. Jean foi brutalmente nocauteado. Fala rapaziada, pô, dias difíceis, dia de aprendizado, aprender sempre tem um preço, tudo que você vai fazer para aprender a evoluir nessa vida, você tem que entregar tempo, suor, lágrima, dependendo do que você faça, sangue e no meu caso, pô, muito sangue, muita entrega, tudo suor, lágrima, aqui Só Deus sabe o quanto que tudo que nós passamos longe da nossa família, entrega nesse esporte é incrível, né? Eu sou muito grato a Deus por fazer o que eu amo e Ele me permitir viver tudo isso. O Jean, ele é um grande campeão, o Caio, o Prats. Eu sou um grande campeão e estou no processo. Eu estou exatamente no lugar onde eu preciso para me tornar o campeão do UFC. O evento principal entregou muito mais do que a gente esperava. E hoje à noite, mais uma vez, o Diego Lopes, cara, nessa noite, ele teve a sua melhor performance da história. Porque é o seguinte, ele estava enfrentando um cara mais jovem, um cara que não tinha experimentado uma derrota no UFC, e um cara que realmente acreditava que dominaria o Diego em todas as áreas. E esse não foi o caso. O Diego Lopes entrou lá, fez o que sabia, conseguiu uma queda logo no início da luta, conseguiu controlar o Jean Silva e colocou ele em uma situação que a gente nunca tinha visto antes, desde que ele entrou no UFC. O Jean Silva sobreviveu, lutou bem, ele conseguiu voltar muito bem. Não é como se o Jean Silva tivesse desistido. O Diego Lopes tinha um cara muito duro na frente dele e ele fez o melhor que ele pôde. A trocação nessa luta foi incrível. A disposição dos dois de partir para a trocação foi incrível. E a finalização foi incrível. O Jean Silva deu muitas cotoveladas durante a luta. Teve apenas 2 rounds. Mas no final do segundo round, o Jean parecia que ele tinha jogado o plano de jogo de lado e falou, vamos brigar. Então o Diego foi e conseguiu uma bela cotovelada giratória e cortou bem a cabeça do Jean. Pessoal, foi um dos cortes mais terríveis que eu vi em muito tempo no UFC. O sangue que estava saindo aí da cabeça do Jean Silva estava sendo inacreditável. Continuou ali batendo, e então o Diego Lopes finalizou o Jean Lord Silva. Não apenas vencendo o Jean Silva, mas venceu um cara que não havia perdido ainda no UFC. Um cara que não havia enfrentado nenhuma adversidade desde que entrou no UFC. O Diego Lopes é um cara de verdade, irmão. A gente sempre soube que ele era bom, mas essa noite ele mostrou que tá em um nível diferente da maioria dos caras. Então a gente não tem que tirar como base só a luta contra o Volkanovski. Ele falou pra mim, eu conversei com o Diego Lopes e ele falou que aprendeu muito naquela luta contra o Volkanovski. E ele mostrou isso essa noite. O Diego lidou com adversidades. Ele foi atingido com alguns golpes pesados e eu pensei, esse cara vai cair. Ele vai cair. Mas o Diego não caiu. Ele não só venceu, ele venceu de forma impressionante. O Diego Lopes não é brincadeira.
Ele se consolida mais uma vez como um dos possíveis desafiantes ao cinturão na categoria do peso pena. O meu prêmio de performance da noite vai pro Diego Lopes. Ele entregou muito, ele fez a maior luta da noite. Ele teve a sua melhor performance. E que finalização sobre o Jean Lord Silva, hein? Eu não acredito que o Jean Silva acabou. Não. Eu acredito que tem muito trabalho a ser feito. Eu acredito que o Jean vai voltar. Agora, quanto a Fighting Nerds, as coisas mudaram um pouco pra eles. Quando você tem uma equipe de MMA, essas coisas acontecem. A gente tem que lidar com as derrotas. Em relação ao Fighting Nerds, eu acredito que esses caras são talentosos. Vai ficar tudo bem. Mas no final das contas, essa noite pertence ao Diego Lopes. Ele se reestabelece como o melhor, ou talvez um dos melhores pesos penas do mundo. Fala pessoal, a gente vai fazer aqui uma reação da luta do Diego Lopes e do Jean Silva. Que 2 primeiros rounds insanos. Mas é o seguinte, eu não esperava que o Diego Lopes parecesse tão dominante logo no começo da luta. Eu sabia que o queixo do Diego ia aguentar as pancadas, mas eu achei que o Jean ia jogar os golpes mais fortes logo no começo. E talvez acabasse ali se cansando e o Diego tivesse vantagem ali nos rounds finais. Eu não esperava que ele simplesmente agarrasse ele e destruísse ele. Eu não tô querendo desrespeitar o Jean Silva, mas é surpreendente como foi tão fácil pro Diego controlar ele no chão. E o que aconteceu no segundo round foi que o Jean começou a acertar ele. Eu achei que isso daí ia acontecer no primeiro round. Eu achei que o Jean ia começar com os golpes mais pesados. E eu achei também que o Diego, ele poderia ter feito um pouco mais, porque ele tava ali no alcance da trocação, mas não tava disparando. Eu sei que ele queria ser um pouco mais paciente ali nessa luta, ele tem um alcance maior, embora o Diego tava acertando o jab, também acertou alguns bons chutes. Eu acho que talvez o Diego pudesse se colocar mais fora ali da zona de perigo, sabe? Não correr tanto perigo assim. Mas talvez ele quisesse ficar ali na frente do Jean, fazer o Jean se desgastar usando os golpes mais pesados e pegar ele com aquela cotovelada. Ele acabou pegando ele com aquela cotovelada giratória. Então, se isso fazia parte do plano, talvez ele poderia ser um pouco mais defensivo, cansar o Jean, fazer ele errar e pagar por isso. Mas o Diego sofreu muito dano antes da finalização do segundo round. Mas uma performance incrível do Diego Lopes. E agora, o que vem na sequência? Muitas pessoas estavam me perguntando quem que vai ser o próximo. E eu falei, o UFC vai esperar pra ver o que vai acontecer entre o Jean Silva e o Diego. E eu sei que o Lerone Murphy, ele tá vindo aí de um grande nocaute contra o Aaron Pico. Então, eu respondi ele, eu falei, talvez a gente luta, mas vamos esperar o resultado dessa luta do Diego e do Jean. E agora eu não sei, será que o Diego vai ter uma revanche? Foi uma loucura ganhar dessa forma. A finalização de maneira selvagem. E o UFC gosta disso daí. Vamos ver o que acontece. Mas de qualquer forma, vocês me conhecem. Seja quem for, pode vir. Eu vou ficar aqui sentado e esperando a decisão do UFC. Eu acabei de lutar com o Diego. Eu não sei se faz sentido fazer uma revanche imediata, mas não dá pra saber o que o UFC quer. Eu sei que o Lerone Murphy tá na sequência aí. Vamos ver o que acontece. Mas é isso, uma luta incrível, impressionante por parte do Diego. O Jean Silva também tava incrível nas outras lutas dele. Ele parece ser um bom lutador, mas eu tô bastante surpreso com o quão dominante o Diego foi na questão do grappling e no wrestling. Nada além de respeito a todos eles. E o Jean Silva ele vai ser uma grande ameaça pros outros. Ele tem um poder de nocaute. Deu pra ver isso. Algumas pessoas aí estão falando, o Volkanovski tá fugindo. Não, eu não fujo de ninguém. As pessoas vão falar, o Volkanovski tá correndo, tá fugindo. Não, eu não tô fugindo. O pessoal falou, o Aaron Pico, o Jean Silva, esses caras aí estão chegando, os novos lutadores, a nova geração, blá, 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 blá. Eu mostrei pra vocês que eu posso derrotar esses caras da nova geração. O Diego é um deles. E ele derrotou um desses caras da nova geração. Então, e cara, vocês sabem, eu não sou esse tipo de cara que é arrogante. Mas eu não tenho medo de ninguém. Vamos ver aí o que o UFC vai falar. Parabéns pro Diego. Vamos ver quem que vai ser o próximo. Tem o Lerone Murphy, a Aljamain Sterling, o Diego. Eu acho que esses são os 3 também. Claro, tem o Evloev. É isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês me conhecem. Tanto faz, pode ser qualquer um. Tá aí, pessoal, as reações. O que vocês acharam da queda do Jean Silva? Querendo ou não, falou bastante e acabou pagando o preço, né? Eu acho que o Jean tem tudo aí pra dar a volta por cima, como falou aí o próprio Volkanovski, né? Como falou aí também o próprio Daniel Cormier. Só que o negócio é o seguinte, eu acho que o Jean acabou se perdendo um pouco aí no personagem. Eu acho que essa derrota vai ser crucial pro Jean se tornar campeão. Se vir com uma postura mais tranquila aí pra próxima luta, eu acho que ele se deixou levar. O Jean não era esse cara, né? Se a gente parar pra ver, na luta do Bryce Mitchell que ele começou a adotar esse papel aí de querer chamar mais atenção dessa forma, de promover, de vender a luta, só que com o Diego Lopes a parada não funcionou. Ficou provocando, acabou deixando o Diego furioso e o resultado a gente viu. Parece que essas provocações aí deixaram o queixo do Diego Lopes blindado.
Enfim, pessoal, é isso. Espero aí que o Jean dê a volta por cima e repense também aí aquela atitude após a luta, né? Porque pode ser aí que o Jean Silva sofra uma punição e fique um tempo afastado. Querendo ou não, ele perdeu a linha depois ali da luta, deu um soco ali pelas costas do Diego Lopes, uma atitude um tanto quanto covarde, antiesportiva, e fica aqui o recado, né? Pra ele refletir sobre isso e voltar aí mais concentrado, sem se deixar aí levar pela emoção. O Jean é um ótimo lutador e se lutar de maneira mais fria, tem tudo pra sair com a vitória. Agressivo, mas de maneira mais consciente, né? Sem se expor tanto assim. Outra coisa, né? Ele falou tanto do Charles, que o Charles foi pra cima ali afobado contra o Topuria e acabou caindo da mesma forma. Faz parte. É isso. É agora trabalhar no erro aí e dar a volta por cima. O que vocês acharam? Deixa aí sua opinião nos comentários. Deixa o like aí também pra fortalecer e se inscreva aqui no canal pra acompanhar. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo, que tá rolando aqui em cima, ó. Só clicar e conferir. Até mais.